Deuteronômio, capítulo 16, verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor, teu Deus, te tirou do Egito de noite. Oremos. Querido Deus, fala ao nosso coração. Precisamos ser iluminados pelo Senhor, alimentados pela Tua palavra, e todo esse processo acontece somente através da Tua ação. É claro, Deus, que o Senhor nos usa, é claro que esse texto, ele nos comunica, mas essa comunicação será eficiente apenas se o Senhor aplicá-la nas nossas vidas. Ó Deus, e nós clamamos por mais, clamamos para que o Senhor nos ajude a viver a Tua palavra, nos ajude a ter um coração curvado diante dela, para que possamos testemunhar ao mundo que somos o Teu povo, povo santo, separado, chamado para viver de modo diferente de tudo aquilo que se propõe ao nosso redor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. É difícil entender o conceito de escravidão. É difícil romper com toda forma de escravidão. Às vezes a nossa visão sobre escravidão, ela é muito restrita, ela é míope. Nós podemos fazer uma leitura ou interpretar esse tema simplesmente utilizando um viés histórico ou um determinado acontecimento, talvez mais próximos de nós, mais próximos da nossa própria história. Mas quando nós olhamos para a escravidão, nós entendemos que esse é um tema amplo. E aí precisamos fazer um primeiro questionamento. O que é ser um escravo? O escravo é alguém que é dominado, ele está sob o domínio de outro, então ele tem a sua liberdade retirada. A ideia de escravidão é essa, é quando o indivíduo ele não tem condições de tomar as suas próprias decisões, ele é tolhido dessa possibilidade. Além disso, o escravo é aquele que é propriedade, ou ele é mercadoria de outro. Outra definição que nós podemos dar para escravo, e agora não é o que ele é, mas é o que ele não é devidamente recompensado pelo seu trabalho. Essas são as características gerais para se definir um escravo. Mas aí, quando nós pensamos no escravo ou na escravidão, a gente precisa fazer uma pergunta inversa. Se isso é escravo ou se isso é escravidão, o que é liberdade? O que é você ser livre? E aí, meus queridos, quando nós pensamos na liberdade, nós talvez vamos ter mais dificuldade ainda de definir o que é liberdade, porque algumas decisões pessoais decorrentes da nossa liberdade, elas podem nos escravizar. Então, às vezes, o indivíduo ele acha que ele é livre, e por ele ser livre, ele pode tomar algumas decisões, só que ele opta por decisões que vão escravizá-lo. E aí a gente poderia citar alguns exemplos. Você pode se tornar escravo de uma ideologia que defende até alguma liberdade. Percebemos muito isso nos nossos dias. As pessoas elas estão defendendo algum tipo de liberdade, mas elas se tornam escravas daquela defesa. Às vezes você pode se tornar escravo de uma paixão política. Você começa a defender um partido, ou você começa a defender um líder político, e de repente, quando nós observamos, ou quando você se vê, você percebe claramente que está tão envolvido com a defesa daquele líder político, que já está defendendo até os erros dele. Às vezes nós nos tornamos escravos do nosso próprio trabalho. Nos tornamos viciados em trabalho. O trabalho, ele nos domina de uma forma que ele tira de nós a liberdade até de descansar, a liberdade até para cumprir o mandamento de Deus, que é repousar no sétimo dia. Você pode se tornar escravo de algum vício ou de alguma droga. Vivemos um momento onde os nossos adolescentes estão cada vez mais mergulhando nos jogos, um tempo que estão chamando de gamificação, a sociedade gamificada, adolescentes e jovens que não conseguem pensar numa vida ou num dia sem jogar.
e às vezes acabam viciando nisso ou em qualquer outra droga. Você pode se tornar escravo do poder. Tem pessoas que vendem a própria alma por causa do poder. Tem pessoas que fazem qualquer negócio para se manter no poder. Você pode ser escravo do consumismo. A vida só tem sentido se você estiver comprando alguma coisa. Você pode ser um escravo do seu hedonismo. O que é o hedonismo? É o prazer. Precisa ter prazer a todo momento. Você pode ser escravo da sua vontade, você pode ser escravo da sua emoção e, por último, você pode ser escravo até da sua religião. Às vezes, nós nos tornamos escravos da nossa própria religiosidade. Quando nós achamos que os nossos ritos, quando nós achamos que a própria lei é mais importante do que Deus na nossa vida. Ou seja, meus irmãos, como disse Laurentino Gomes, que escreveu um livro chamado Escravidão, ele vai falar que nas civilizações antigas, quando você estuda, é como se a escravidão fizesse parte do código genético humano. Então, quando nós pensamos em escravidão, e aqui é um historiador falando, quando nós pensamos em escravidão, nós estamos pensando em algo que faz parte quase do nosso código genético. Nós temos uma tendência muito grande para nos escravizarmos. A verdade é essa: a raça humana está escravizada. A Bíblia vai deixar isso muito claro. Nós rompemos com Deus, e uma vez que nós rompemos com Deus, uma vez que nós abandonamos a casa do Pai, uma vez que nós demos as costas para o Criador, uma vez que aquele que nos criou e nos ama se tornou para nós um objeto que nós rejeitamos, um ser que nós rejeitamos, agora então nós somos escravos da nossa própria vaidade, escravos do nosso próprio pecado, e mais, tudo isso conduz à morte. Todos nós corremos o risco de buscar algo que ocupa o lugar de Deus. Isso é escravidão. É quando nós tentamos substituir no nosso coração aquele vazio que só Deus é capaz de preencher. E nessa tentativa, nós podemos nos escravizar, viciar e até mesmo colocar alguma coisa em nosso coração que nos domina. Essa maldade humana, ela prejudica não só pessoas, mas ela também prejudica sociedades. E ela pode chegar a atitudes absurdas, como no caso dos 12.500.000 africanos, que foram comercializados pelos europeus da África para a América Latina. Em seu livro, que já foi citado, Escravidão, Laurentino Gomes diz que os tubarões migraram para as rotas que passavam os navios com escravos, porque os tubarões sabiam que ali seriam lançados escravos mortos que não resistiriam à viagem. Nós percebemos, irmãos, que esse sistema de escravidão é alguma coisa que revela a maldade do homem. O nazismo, recente, há 70 anos atrás, mostra claramente os absurdos que nós, como seres humanos, somos capazes de cometer. As guerras, as maldades que nos cercam, as atrocidades, a política, o tráfico, essa precariedade do sistema de saúde, onde nós percebemos que poderosos, que governantes, eles estão muito mais preocupados com seus próprios interesses do que com o cuidado das pessoas, dos seus iguais. Ou seja, não é muito difícil de identificarmos no nosso país e no mundo que existe uma escravidão que domina a raça humana. Essa escravidão, ela tem a sua essência no pecado, e ela nos aprisiona como seres humanos. Ela anula a vontade de outro para seu igual. Essa estrutura, ela vigorou, por exemplo, no Brasil, como alguma coisa legítima por 300 anos. 300 anos, irmãos, era natural ter escravo aqui no nosso país. E é claro, seria muita ingenuidade nossa não admitir que isso deixou sequelas profundas e desastrosas. Essa escravidão que marcou o nosso país por 300 anos, ela simboliza
uma escravidão muito mais ampla, que domina toda a raça humana e que faz de todos nós possíveis escravos do pecado, da maldade e de tudo aquilo que está rompido com o Criador. Mas nós não vamos falar de escravidão. Essa introdução é só para nos chamar a atenção para a Páscoa. Porque quando Deus convoca o povo para festejar a Páscoa, e é sobre isso que esse texto trata, Deus convoca o povo para festejar a liberdade. Nós somos um povo livre. E aí, só é possível encontrar liberdade quando nós nos reencontramos com o nosso Deus. Esse texto aqui está falando sobre a Páscoa, uma festa que o povo de Israel deveria comemorar, porque essa Páscoa, ela simbolizava a libertação do povo que estava sob a escravidão no Egito. E aí a gente precisa, para compreender o texto, relembrar da história. Deus havia falado com Abraão, que faria dele uma grande nação. Abraão tem um filho que chama Isaque, Isaque tem um filho que chama Jacó, Jacó tem um filho que chama José, José é vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Só que José, usado por Deus, ele consegue identificar, decodificar alguns sonhos de Faraó, e ele se torna o segundo homem mais importante do Egito, no momento em que o próprio Deus revela para José, através de um sonho de Faraó, que virá uma grande escassez no mundo, e todo o mundo daquela época iria ter que ir ao Egito para poder ter comida. E José, então, agora que se tornou o segundo homem mais importante de todo o Egito, ele tem ali as nações indo até o Egito, porque ele foi o único que se preparou para esse momento de escassez. As pessoas vão ali comprar comida, os irmãos que haviam vendido José, agora precisam de comida, vão lá, encontram com ele. Num determinado momento ele se revela como sendo o irmão que foi vendido por eles. E aí então tem um momento de contrição, e José fala para buscar o pai, vem o pai, e aí toda a família de José, ele, seus irmãos, as suas cunhadas, os sobrinhos, aquele povo todo está ali no Egito, e esse povo agora começa a crescer, 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 e esse povo se torna um povo poderoso. 400 anos já se passaram, e esse povo então se torna um povo robusto no meio do povo egípcio. E aí Faraó olha para aquilo e vê uma ameaça. Faraó diz: olha, esses israelitas estão ficando grandes, né? Esse povo está ficando poderoso, então vamos fazer o quê? Vamos escravizar o povo de Deus, vamos escravizar Israel. E nós temos aqui uma situação paradoxal, o povo de Deus submetido à escravidão. Imagina para aquele povo, que Deus havia feito uma promessa, que faria deles uma grande nação, agora eles estão com o jugo da escravidão sobre os seus ombros. E aí, meus irmãos, o texto bíblico vai dizer lá em Êxodo capítulo 3, verso 7, disse ainda o Senhor a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Eu quero destacar esse versículo. Esse versículo ele está dizendo que Deus vê a aflição do seu povo, Deus ouve o clamor do seu povo, Deus conhece o sofrimento do seu povo. 3 movimentos de Deus quando o seu povo está sofrendo. Quando nós vamos ao Evangelho, nós percebemos claramente esse mesmo movimento acontecendo através da pessoa de Jesus Cristo. Ele vê, ele ouve, e ele percebe o sofrimento das multidões que o cercavam, e ele está sempre ali intervindo na vida do povo. Isso serve de lição para nós nos nossos dias. Você que está em casa, atravessando dias difíceis, angustiado, preocupado, tomado pelo medo, às vezes você se sente escravizado por uma situação, quer seja enfermidade, quer seja um problema financeiro, quer seja uma situação familiar que você não está encontrando saída, e você então se sente oprimido, se sente preocupado. Deus diz para você hoje: eu vejo, eu ouço e eu conheço o seu sofrimento. O nosso Deus é Deus que está atento ao seu povo, e por isso Deus vai na direção do seu povo, e Deus elabora todo um plano para libertar aquele povo. E aí nós precisamos entender
que a nossa relação com Deus não é mágica. Não é, muitas vezes, um relacionamento onde você ora e a solução vem imediatamente. Deus trabalha com processos. Quando Deus decide libertar o povo daquela situação de escravidão, Deus utilizou processos. Deus utilizou processos. E na nossa vida também Deus utiliza processos por uma razão muito simples. Ele trabalha o nosso coração no meio dos processos. Ele nos quebranta, Ele nos trata. E o texto vai dizer lá em Êxodo que quando Faraó ouviu de Moisés que Deus queria libertar o povo, ele aumentou o jugo sobre o povo. Imagina a cabeça do povo de Israel naquele momento. Deus fala que vai libertar e as coisas pioram. Quantas vezes você já se sentiu assim? Você orou para Deus para que a solução aparecesse e a coisa foi piorar. Às vezes isso acontece conosco, mas Deus nos trata no processo. E precisamos ter calma para atravessar os processos. Vem as 10 pragas, Deus liberta o povo, e quando Deus liberta o povo, eles precisam sair com muita agilidade, por isso não dava tempo de preparar o pão, e na Páscoa então se come o pão sem fermento, porque não deu tempo de levedar a massa. E aí o povo sai com muita pressa, e Deus então liberta o povo, e esse momento então de libertação é chamado de Páscoa, o Deus que liberta o seu povo. Esse povo que foi liberto da escravidão. O texto vai dizer que havia o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e quando o anjo do Senhor passava para tirar a vida dos primogênitos dos egípcios, o anjo não entrava na casa que tinha o sangue. Então é o sangue do cordeiro que liberta. Então é através do sangue que nós temos vida, é o sangue que nos torna livres, e é isso que nós entendemos na essência da Páscoa. É claro que tudo isso que acontecia lá no Antigo Testamento apontava para o grande acontecimento da humanidade, que é o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz, para todos aqueles que creem no seu nome, para que possam ser salvos de uma vez por todas do império das trevas e do domínio da morte. O texto que lemos é um convite para festejar. O convite feito aqui diz: guarda o mês de Abibe. Que mês é esse de Abibe? Guarda o mês separa esse mês. Abibe, se for traduzido do original, significa o mês das espigas verdes. O mês das espigas verdes. Por quê? Porque os cananeus identificavam as estações a partir do processo do fruto. Em qual momento está o fruto? É hora de plantar? É hora de colher? Qual é o momento que nós estamos? Então, quando as espigas estavam verdes, era a primavera. Por isso que a Bíblia é exatamente esse momento, né, do ano, o momento em que aparece a primavera. Outra coisa interessante é que quando o povo de Israel vai para o exílio, já não chama mais Abibe, esse período, ele passa a se chamar Nissan. Então você pode encontrar no Antigo Testamento, né, falando que a Páscoa era comemorada no mês de Nissan. Por quê? Porque essa foi uma influência babilônica no povo de Israel. E nós então, irmãos, entendemos que esse período da primavera, ele correspondia aos meses, né, os meses de hoje, aos meses de março e abril, está bem ali no meio, entre março e abril. Esse era o mês de Abibe. E foi exatamente nesse mês, foi nesse período que Deus libertou o povo do Egito. Foi nesse período que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos libertar do império das trevas. Foi nesse período que Jesus derramou o seu precioso sangue para que nós pudéssemos celebrar a vitória da vida sobre a morte. Por isso, irmãos, apesar do isolamento, apesar de não termos esse culto aqui presencial, né, mas apenas virtual, esse nosso encontro não pode ser marcado pela tristeza, esse nosso encontro não pode ser marcado pela lamúria, esse nosso encontro não pode ser marcado pela murmuração, esse nosso encontro, assim como toda a nossa vida, precisa ser marcado pela alegria, porque nada é capaz de tirar dos nossos corações a liberdade que nos foi dada por meio da Páscoa.
Jesus Cristo, o Filho de Deus, se encarnou para morrer, ressuscitar e garantir a todos aqueles que creem no seu nome que eles agora são livres. E o texto vai dizer qual é a razão para festejarmos. A razão para festejarmos é que o nosso Deus nos tirou do Egito. Ou seja, já não somos mais escravos. Nem mesmo a pandemia é capaz de nos escravizar. Nem mesmo as adversidades do nosso tempo são capazes de nos escravizar. E digo mais, nem mesmo a morte é capaz de nos escravizar, porque Jesus Cristo ressuscitou e com isso Ele garante a ressurreição para todo aquele que crê no seu nome. Por isso, nada pode nos escravizar mais. E aí nós precisamos entender a respeito dessa liberdade. Essa liberdade, ela acontece porque Deus agiu a nosso favor. É isso que João, capítulo 8, 36, vai dizer, quando Cristo, ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Jesus Cristo nós somos verdadeiramente livres. Por quê? Porque nós não estamos subjugados a nada mais que nos aprisiona. Não tem pecado que nos domina mais. Nós somos um povo livre do pecado, um povo livre da morte e um povo que tem a certeza da vida eterna. Estamos livres do pecado, como Paulo nos informa aos Romanos, capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio de vós, ou sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meus irmãos, nós somos um povo agraciado por Deus. Nós não precisamos cumprir boas obras para irmos para o céu. Nós vamos para o céu porque Cristo já nos libertou pela sua graça. É claro que uma vez livres, nós vamos servir a Ele com toda alegria e com toda disposição, mas não há mais a necessidade da lei nos subjugar, porque nós somos livres. A graça do nosso Deus foi derramada através do seu Filho. Mas o perigo, irmãos, é sairmos do Egito, mas o Egito não sair de nós. Nós não podemos olhar para trás e ter saudade do Egito. Esse foi um problema do povo de Israel durante o período em que passou no deserto. Quantas vezes Israel comparava aquele momento no deserto com o Egito e dizia, melhor era quando estávamos no Egito. Melhor era quando estávamos ali subjugados por aquela nação, porque pelo menos tínhamos comida de fartura, pelo menos tinha isso e aquilo. E quantas vezes isso entristeceu o coração do nosso Deus? Porque no deserto, às vezes não tinha o cardápio do Egito, mas no deserto havia a presença do próprio Deus. E talvez isso pode confundir o nosso coração. Às vezes nós estamos muito mais interessados nos cardápios que esse mundo tem para nos oferecer do que na companhia de Deus. Às vezes esse mundo nos atrai muito mais do que a simples e poderosa presença de Deus. E Deus sabe quando isso acontece no nosso coração. Deus sabe quando nós estamos flertando com coisas que podem nos escravizar. Ele pagou um alto preço pela nossa liberdade, por isso precisamos ter atenção. A Bíblia vai dizer que devemos amá-lo sobre todas as coisas. Não podemos amar nada nesse mundo mais do que a Deus. E é exatamente aí que nós podemos examinar o nosso coração e identificar, será que algo está me escravizando nesse mundo? Será que algo está me dominando? Muito cuidado. Às vezes saímos do Egito, mas o Egito não saiu de nós. Lá em Levíticos, capítulo 18, verso 3, o texto diz, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes. O Egito ficou para trás, a vida de escravidão ficou para trás, a vida no pecado ficou para trás.
Somos chamados para uma vida de santidade, somos chamados para uma vida de liberdade, somos chamados para uma vida em direção a Deus. O povo de Israel não entendeu muito bem isso no começo da caminhada. Logo que saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, Moisés é convidado para subir no monte para receber as leis, eles fazem um bezerro de ouro para adorar. Isso mostra que eles já não estavam mais no Egito, mas o Egito ainda estava em seus corações. Por isso, estamos livres do pecado. Não podemos nos envolver com valores, com crenças e com práticas pecaminosas, porque nós somos um povo chamado para ser santo. Somos livres para adorar. Quando Jesus Cristo nasce ali, ele se encontra, ainda bebê, ainda criança, com Zacarias. Zacarias diz, e do juramento que fez a Abraão, lá em Lucas 1, 73 e 74, e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Nós somos livres para adorar a Jesus Cristo, para bendizê-lo, para glorificá-lo, para termos as nossas vidas centradas na vontade dele. E por último, somos livres para a obediência. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, nos diz, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Não podemos usar a nossa liberdade como desculpa para vivermos numa vida de pecado. Não existe liberdade para o pecado. Gálatas vai dizer que também nós precisamos tomar cuidado com a nossa liberdade, quando diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O problema da igreja na Galácia é que aquela igreja estava criando leis além do evangelho para submeter o povo. Eles estavam criando coisas ou trazendo coisas do judaísmo que já não fazia mais parte do cristianismo para que o povo se submetesse. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos nos submeter ao jugo de escravidão novamente. E aí precisamos então entender isso de duas formas. Nos submetemos ao jugo de escravidão novamente quando nós temos uma vida no pecado, e nos submetemos ao jugo de escravidão novamente quando nós somos legalistas. E o que é ser um legalista? É quando nós amamos as coisas de Deus mais do que a Deus. É quando nós queremos valorizar aquilo que envolve o reino de Deus mais do que valorizar a presença e o relacionamento com o próprio Deus. Muito cuidado. Você pode ser um crente que está flertando com a escravidão no pecado, ou que está flertando com a escravidão dentro das questões concernentes à fé e à religião. Por isso, se nós queremos ser verdadeiramente livres, nós precisamos focar naquele que nos liberta. Jesus Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Jesus Cristo precisa ser o nosso alvo. E para Jesus ser o centro, para Jesus ser o alvo, é importante ter em mente a missão dele. A missão dele foi morrer numa cruz. Páscoa significa isso. Jesus derramou o sangue precioso para nos libertar. E nós deixamos de nos submeter à escravidão do pecado quando nós somos tomados pela mensagem da cruz. Nós deixamos de nos submeter ao legalismo religioso quando nós somos tomados pela mensagem que foi expressa naquela cruz. Nós deixamos de viver buscando os nossos próprios prazeres, buscando as nossas próprias vontades, alimentando os nossos próprios vícios, quando nós entendemos o alto preço que foi pago em Cristo Jesus para uma vida que o glorifique de verdade. Por isso, o convite nessa noite é para que você já se prepare para a Páscoa desse ano. Uma Páscoa
onde nós devemos festejar a liberdade que Cristo nos dá. Mesmo num tempo de tanta privação, não podemos esquecer que somos um povo livre, um povo que foi liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Em Cristo, nós temos a vitória da liberdade sobre a escravidão. Em Cristo, nós somos igualmente irmãos. Todo aquele que crê em Jesus, não importa a cor da sua pele, não importa a sua classe social, não importa a sua nacionalidade, não importa absolutamente nada. Em Cristo, nós somos irmãos. Em Cristo, viveremos juntos por toda eternidade. Somente o Evangelho é capaz de libertar o homem a esse ponto. Somos irmãos em Cristo, livres do pecado, livres da morte, chamados para uma vida de obediência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a viver essa Páscoa, a festejar essa vitória da liberdade sobre a escravidão em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque somente em Jesus Cristo nós podemos celebrar a vitória da liberdade sobre a escravidão. Estávamos perdidos, desgarrados, dominados por poderes, Deus, que controlavam a nossa mente, controlavam o nosso coração, nos levavam para caminhos que nós até achávamos que eram caminhos de liberdade, mas mais ainda nos escravizavam. Obrigado, porque Jesus veio e quebrou todos esses caminhos de perdição e nos apontou o caminho da luz, o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da esperança, o caminho da vitória sobre a morte. Louvado, bendito seja o teu nome. A Páscoa se aproxima, ó Deus. O momento em que nós celebramos a vitória que Cristo nos deu. O momento, Deus, em que nós celebramos a saída do Egito. O momento em que nós celebramos que somos agora um único povo, espalhado por toda a terra, que adora o mesmo Deus, que bendiz o mesmo Senhor e que viverá eternamente contigo, Deus. Louvado, bendito seja o teu nome. Apesar desse tempo de privação, de limitação, apesar, Deus, das angústias da nossa época, nós podemos ter o nosso coração marcado pela vida e pela esperança que só o Senhor pode nos dar. É por isso que te bendizemos, é por isso que te louvamos, é por isso que te adoramos. No nome de Jesus, o nosso libertador. Amém.